Olá, povo de Deus! Nós vamos hoje aprender sobre a segunda pergunta do nosso Catecismo Maior. Essa pergunta é interessante porque pode ser aplicada inclusive aos ímpios. Por quê? Porque um ímpio ele pode perguntar, como é que existe Deus? O que pode provar a existência de Deus? Como nós podemos ter certeza de que existe uma divindade? Então, a segunda pergunta do nosso catecismo vai responder a essa pergunta. Inclusive, a pergunta é a seguinte: onde se infere que há um só Deus? Como é que nós podemos ter certeza disso? A resposta dada pelo nosso catecismo é o que está segundo o Salmo 19. Na verdade, são duas respostas. Nós temos a revelação geral de Deus, que acontece na criação, e temos a revelação particular ou especial de Deus, que se dá pelas Escrituras Sagradas. Então eu vou ler primeiro o Salmo e depois ler a resposta do nosso catecismo, para que entendamos. O Salmo 19, quando vai falar da revelação de Deus por meio da criação, quando eu olho para uma árvore, um animal, uma montanha, o sol, as estrelas, e eu percebo que aquilo não pode ter vindo aleatoriamente, mas veio das mãos de um Criador, assim diz o Salmo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Veja, que coisa interessante. O Salmo está dizendo que a criação, ela revela a mão do Criador. O salmista, inclusive, utiliza na poesia a expressão que um dia fala para outro dia e uma noite revela para outra noite a mão do Criador. E, gente, isso é verdade. Não existe maior incoerência, mentira, falácia, eu diria até mau caratismo, do que a teoria da evolução. Essa teoria, todos sabem, veio de Charles Darwin, quando ele afirmou que e ele passa a chamar a criação de natureza, ele vai dizer que na natureza, o mais forte ele sobrevive. E isso demanda um processo de mutação, inclusive de uma espécie para outra. Em outras palavras, começou com uma amebazinha, e aí já fere uma lei da biologia, porque nós temos a lei que diz que vida provém de vida. Então, se vida provém de vida, como é que uma primeira célula provém do nada? Então, é um absurdo isto. Mas, enfim, eles acreditam que de uma amebazinha, isso se desenvolveu e evoluiu para o que nós somos hoje. Aí eu sempre ironizo dizendo, burras são as amebas de hoje, não é? Porque não conseguiram evoluir, somente nós. Isso não faz sentido algum. Precisamos entender que existe uma mente inteligente, uma mão por trás de toda a criação. Aliás, existe uma área da ciência, e é ciência, não é teologia, é ciência, chamado desenho inteligente, onde estes cientistas, eles acreditam que todo o universo possui uma mente inteligente por trás. Então, a criação revela, existe um Criador, existe alguém que planejou. Ora, basta você pegar o olho humano. Pegue só o olho humano. Veja que complexo. Como é que nós podemos acreditar que isso veio de maneira aleatória? Basta ver a sobrancelha. Por que nós temos essa linhazinha de pelos aqui acima dos olhos, se não para proteger os olhos do suor? Só pode ser a mão de Deus. Deus criou todas as coisas. Não há para onde fugir. E é assim que o Salmo diz. E aí vamos encontrar a resposta
no nosso símbolo de fé, no nosso catecismo maior. De onde se infere que há um só Deus? Quanto à revelação geral, o nosso catecismo responde: a própria luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Aqui a resposta diz de maneira muito clara: o homem em si, ele infere que existe um Deus, existe um Criador. Não somente isto, mas também as obras de Deus ao redor, quando nós contemplamos a árvore, a montanha, os animais, enfim, a complexidade do universo. Interessante ressaltar que quando aqui o nosso símbolo de fé fala a própria luz da natureza no espírito do homem, aqui é o que Calvino chamou de sensus divinitatis, ou seja, o senso da divindade. Todo ser humano possui um senso de divindade. Toda mente humana ela é estruturada na concepção religiosa da existência da divindade. O problema é que por causa do pecado, essa religião ela se torna uma afronta contra Deus. Porque os homens abandonam o Criador e passam a substituí-lo por espíritos, por deuses, por animais, ou mesmo por um sistema político. Substituem a verdadeira religião. Mas veja que a criação manifesta o Senhor. E por isto, estes homens, estes ímpios, são indesculpáveis. Olha só que interessante o que diz Romanos capítulo 1, o verso 19 e 20. Diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aí perguntamos a Paulo, como que Deus se manifestou? Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os ímpios são indesculpáveis. O Senhor Deus, ele se revela por meio da criação. Então, quando nós olhamos para essa pergunta, de onde se infere que há um só Deus? Ou seja, como é que nós podemos responder à indagação de que existe somente um Deus? A resposta está aqui. A própria luz da natureza no espírito do homem. E as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Isso está na revelação geral pela criação. Mas existe também uma outra revelação. Essa outra revelação, ela não é para toda a humanidade, ela não é para todos os seres humanos, incluindo os ímpios. Esta é somente para os eleitos. É a revelação da Escritura Sagrada. Deus se revelando de maneira particular. Vamos voltar para o Salmo 19 e ver a segunda parte, quando fala da revelação, agora sim, particular e especial de Deus. Diz assim o Salmo, a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E aí verso 11 diz, além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não o domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que coisa maravilhosa! Os ímpios têm apenas a revelação geral de Deus.
na criação. E por isso são indesculpáveis, como diz o apóstolo Paulo. Está ali, de forma muito nítida. Mas a nós que somos eleitos de Deus, temos a revelação particular pelas Escrituras Sagradas. É por isso que o mesmo Paulo, mas agora em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17, olha que texto maravilhoso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus revelou as Escrituras Sagradas para os seus eleitos, para que eles sejam aperfeiçoados. É por isso que o Salmo que nós lemos 19 diz, além disso, por ele se admoesta o teu servo e os guarda, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É por isso que o nosso símbolo de fé, quando responde à pergunta de onde se infere que há um só Deus, na segunda parte mostra a revelação particular pelas Escrituras, quando diz, porém, só a sua palavra e o seu Espírito Santo o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Deus revela nas Escrituras a salvação e o modo como o ser humano, o homem, o eleito, ele deve se comportar diante de Deus. Então, ao olharmos para essa pergunta, me permitam repeti-la, de onde se infere que há um só Deus? A resposta é clara. Primeiro, pela sua criação. A própria luz da natureza no espírito do homem, as obras de Deus claramente se manifestam que existe um Deus. Mas também na revelação particular das Escrituras. Porém, só a sua palavra e o seu Espírito o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Como podemos provar que existe somente um Deus? Pela criação e por sua revelação especial às Escrituras Sagradas. E aí eu concluo trazendo a seguinte questão. O que isto nos diz ao falarmos da criação e da revelação da Escritura Sagrada? Cristo. Tudo é Cristo. A Escritura Sagrada diz que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Cristo. Ao olharmos a revelação de Deus na criação, vemos também ali a Cristo, porque foi por meio dele, para ele que todas as coisas foram criadas. Ah, pastor Alfredo, mas e aquele indígena, aquele que não conhece, desconhece completamente? Ele desconhece por causa do seu pecado, por isso é indesculpável. Quando Deus criou Adão e Eva, antes do pecado, toda a criação revelava perfeitamente a obra de Deus, mas por causa do pecado, isso foi destruído. Então, ao olharmos para a criação, vemos a Cristo, o Senhor da criação, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas. Mas também, ao olharmos para a revelação particular das Escrituras Sagradas, também vemos a Cristo. Porque diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra é Cristo. É por isso que o autor de Hebreus fala com muita tranquilidade, Deus no passado falou por meio dos profetas, de muitas maneiras aos nossos pais, mas hoje nos fala por meio de Cristo, nos fala por meio do Filho, nos fala por meio de Cristo Jesus. Cristo é a palavra e ele é o conteúdo dessa palavra. Então, quando nós falamos sobre a existência de Deus, cuja resposta está na manifestação geral, a criação, e na manifestação particular, as Escrituras Sagradas, tudo converge para Cristo,
o Senhor da nossa vida. Então, meu caro, fique muito tranquilo. Não há teoria satânica, carnal, mundana que possa retirar a mão de Deus, como aquele que criou todas as coisas por meio de seu Filho e para o seu Filho, como também não pode destruir a revelação especial de Deus na Escritura Sagrada, que é o próprio Cristo. Tantas teorias se criaram com relação à criação, evolucionismo, geração espontânea, vinda de extraterrestre. Tem gente que até acredita que vieram ETs aqui há muitos milhões de anos e tiveram filhos aqui que somos nós. Tudo bobagem. Toda a criação vem das mãos de Deus. Outros têm substituído ou têm afrontado a Deus com religiões pagãs horríveis. Sejam religiões que tratam de divindades e do espírito, sejam religiões que tratam de política, como o marxismo, por exemplo. Tudo afronta ao Senhor. Nós que somos eleitos, temos esta revelação especial de Deus em Cristo Jesus. Que maravilha! Como essa segunda pergunta do nosso Catecismo Maior nos enche de alegria e nos enche de desejo de glorificar a Cristo, porque foi por meio de Cristo, tanto na criação quanto na revelação especial, e para Cristo, tanto na criação como na revelação especial, que Deus se revelou. Não é à toa que as Escrituras Sagradas dizem que em Cristo Ele é a imagem perfeita do Pai. Ele manifesta o Deus Pai Todo-Poderoso em si, sendo seu Filho amado, sendo Ele também Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta palavra, te louvamos por esta pergunta tão importante e eu rogo para que o Senhor ajude a cada servo e serva a entender que Deus se revelou de maneira especial, mas também de maneira geral, e ambas aconteceram por meio de Cristo e para Cristo. Ó Senhor, que maravilha saber disto. Algo que o mundo não sabe, mas nós sabemos porque o Senhor se agradou em nos revelar. Nós te louvamos em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.